Bom dia, irmãos, graça e paz. Privilégio é o nosso, uma vez mais, juntos estarmos aí reunidos debaixo do poderoso nome de Jesus. Enquanto Tiago estava fazendo a abertura, referindo-se aos movimentos que já estamos vivenciando e logo mais teremos a coroação de todo esse tempo juntos, que refere-se à mesa do Senhor. E algo que sempre vem ao meu coração quando se trata da mesa do Senhor, é que ele tem uma expectativa tão grande, que ele tem uma taquicardia celestial no seu coração, antes mesmo do primeiro aqui se chegar nesse ambiente. É como se ele se estivesse aqui, pronto, para receber os seus, para abraçar os seus, para realmente ter comunhão com os seus. Isso fala-nos um pouquinho da grandiosidade do amor dele por cada um de nós, pelos seus. Então, é realmente um grande privilégio nessa manhã poder estar reunidos aqui nesse ambiente e ainda mais ter aquele momento que, de fato, é a reunião mais importante do povo de Deus, que é o Partir do Pão. É uma reunião onde nós não pedimos nada para nós, é uma reunião que não tem cunho exortativo, não é uma reunião que tem a finalidade de ensino, mas é uma reunião cuja qual todos nós nos desprendemos de nós mesmos e nos lançamos aos pés do Senhor. E o que deve sair dos nossos lábios são palavras de gratidão e adoração. Porque a mesa, tanto o pão como o vinho, nos aponta para a maior obra, a mais gloriosa obra que nós conhecemos desse universo. Ele deu a vida por nós naquela cruz. Então, que privilégio é o nosso de estarmos aqui reunidos uma vez mais. Vamos orar. E vamos, então, avançar no encargo que ontem nós demos início aqui. Nosso maravilhoso Senhor, venha passear no meio do teu jardim, venha colher aqueles frutos, venha inalar o teu bom perfume no nosso meio. Amado Senhor, vem pastorear o teu rebanho. Nós somos tão necessitados de ti, do teu alimento. Então que nessa manhã nós possamos tocar a Tua presença, tocar o Teu cuidado para com os nossos corações, ao abrirmos a Tua palavra, que verdadeiramente ela venha ao encontro do nosso coração para nos consolar, mas também dê encontro aos nossos corações para nos exortar. Então que nessa manhã, realmente aquele propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui seja cumprido. Então nos ajuda. Cada irmão, cada irmã presente aqui, todos nós dependemos da ação gloriosa do Espírito Santo. Somente Ele pode realmente trazer luz e entendimento ao nosso coração. Só Ele pode revelar a Tua própria pessoa em nós. Então que tudo seja para a honra, glória, louvor e majestade de Ti mesmo. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Ontem, então, nós iniciamos o encargo, que tem como nome Vendo a Riqueza do Evangelho através ou no livro de Filemon. Uma pequena carta de 25 versículos, apenas uma folha de pergaminho que foi preservada pelo Espírito Santo. E muitas vezes, talvez você e eu já passamos por essa simples carta, e ela não nos chamou tanto a atenção. Mas aprove ao Espírito Santo que ele preservasse essa carta. E os motivos pelos quais foi preservada essa carta, nós falamos ontem, porque ela não tem uma finalidade exortativa de trazer algumas conceituações de doutrinas e nem também um tipo de um alerta contra a heresia que poderia estar envolvido ali naquele contexto. Isso ele fez quando ele escreve a carta aos Colossenses. Mas aqui é uma carta onde nós tocamos, de fato, o amor que tem o seu nascedouro no coração do próprio nosso amado Senhor Jesus Cristo. O amor, então, que ele se desemboca na vida dos seus. De maneira pontual, nós já falamos algumas coisas sobre o próprio apóstolo Paulo, o próprio Filemon, cujo o significado é aquele que ama, aquele que tem amor. Então nós vimos que ele fazia jus a este nome, tanto é que Paulo, conforme foi dito, ele expressava grande alegria e também havia conforto no amor de Filemon. É algo extremamente tocante para nós. E Paulo acresce esse pensamento mostrando que
o coração de todos os santos, de fato, era sempre reanimado pelo intermédio do testemunho de Filemão. Aí eu disse aos meus irmãos que a maior necessidade que nós temos entre nós, entre irmãos e irmãs, é que esse coração de Filemão seja apresentado. Onde Filemão chegava, ele mudava o ambiente. Ele mudava o ambiente. Então aí eu fiz aquela pergunta bastante intrigante para nós, né? Onde eu chego? Será que onde você se aproxima, aquele ambiente que você se chegou, ele vai ser transformado? Qual é o impacto que você traz no ambiente quando você chega? Você tem uma palavra consoladora, você tem uma palavra abençoadora, você tem uma palavra de esperança? Ou, aí foi para o lado negativo, ou já tem uma carga no meu coração que eu estou esperando encontrar alguma determinada pessoa para falar, aquele irmão, aquela irmã, e jogar uma crítica. Então, que tipo de ambiente eu produzo com a minha presença? Essa é a grande questão. E Filemão, a gente percebe, né, como nós já falamos para os irmãos aqui, ele era um irmão que quando chegava no ambiente, o ambiente sorria. A vida de Cristo passeava livremente entre os irmãos. Isso deve acontecer em nós. Isso deve acontecer no meio da congregação. Nossos corações devem estar tomados por esse amor, para que verdadeiramente a nossa jornada ela tenha sentido. Porque como que nós podemos partir o pão juntos se os nossos corações estiverem divididos, se os nossos corações estiverem com sentimentos, inadequados, críticos? Que tipo de mesa nós vamos participar? Então isso vale também para os assuntos familiares, né? Que o nosso ambiente familiar deve ser um ambiente que seja regado pelo amor. Não é uma perfeição, não existe isso. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos ajustes, mas o amor não é simplesmente manifestações de sentimentalismo. O amor é quando você é fiel a uma aliança. Aproveitando aqui rapidamente falando, que muitas pessoas quando falam de relacionamento, de casamento, entendem que a primeira verdade importante de um relacionamento é o amor. Não é o amor, vocês sabiam disso? É a fidelidade, é a aliança. É a aliança. O casamento é uma aliança do ponto de vista da palavra de Deus. É uma aliança, é um pacto que se faz. O amor é algo que se constrói. O amor é algo que precisa ser construído. Nós casamos por aliança, não por amor. O amor ele é construído. Ao longo do casamento você constrói amor, porque um casamento ele deve se encerrar no seu fim, onde um casal vai chegar um olhar para o outro já com bastante idade, e dizer para o outro, valeu a pena andar com você. Hoje eu amo muito mais você do que quando foi a primeira vez que eu disse essa expressão para você. Isso é o casamento pactual. É um amor construído, não é um amor exigido, não é um amor sentimental, cobrado. Como a gente tem sempre uma conta na mão do outro, isso aqui você me deve, você me deve isso aqui. Isso não vai para lado nenhum. Então o casamento é fundamentado sempre no pacto, na aliança. O amor é construído. E Filemão mostra-nos isso claramente, que ele tinha uma família linda, sua esposa chamada Áfia, seu filho chamado Arquipo. Então eles faziam parte daquela assembleia como luz, como luzeiro. E o amor vazava deles naquela assembleia. Isso é lindo demais. Isso pode acontecer para nós, nas nossas assembleias. Nós temos famílias ajustadas, famílias que amam o Senhor, famílias que realmente não é família margarina. Isso não é bíblico. Aquela família margarina, parece que sempre estão sorrindo. Não, a nossa família ela não é simplesmente conservadora. A nossa família é bíblica. Onde nós temos problemas, temos que tratar. Onde temos dificuldade, temos que ajustar. Simples assim. Não é a família margarina que está tudo sorrindo sempre. Não, nós não somos isso. Nós somos a família de Deus, que tem dificuldades, mas nós nos ajustamos. Porque o propósito maior é que Cristo cresça e nós diminuamos. O propósito maior é que um casamento contribua para o eterno propósito de Deus. Para que juntos, acima de tudo, tenham uma visão ampliada de que o casamento é uma realidade espiritual. A família é assim. Eu aproveitei o gancho da família de Filemão para trazer essa palavra para os meus irmãos, da importância de que o amor, quando ele de fato ele está transitando no ambiente, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. O amor, ele é algo maravilhoso. O Filemão era aquele irmão
aquele irmão que quando todos deixavam, ele estava presente na vida daquele que está enfrentando lutas. Filemão era aquele irmão que, de fato, privadamente ele exortava o irmão, mas publicamente ele defendia o irmão. Esse é o tipo de irmão que ama. Essa é a realidade que nós temos aqui na vida de Filemão, que falamos um pouquinho ontem para vocês. Dentre outras coisas que na introdução falamos, então nós introduzimos o assunto mostrando que aqui há as 5 lições maravilhosas, nesses 25 versículos, das quais nós já falamos de 3 delas, né? E usando esse mesmo texto que eu me referi há pouco, eu falei, na primeira lição, nós intitulamos como o amor é a fé em ação. Amor é fé em ação. Uma pessoa que diz que tem fé, mas onde está a demonstração do amor? É a fé demonstrada. O amor é a fé demonstrada. Sim, eu posso dizer que eu tenho fé, mas cadê isso? Aí eu posso relacionar com Tiago, né? Que fé sem obras é morta. Completamente. E isso reflete exatamente a postura do amor. Então, nós colocamos como a primeira lição importante que esse livro nos traz é que, de fato, o amor nada mais é do que uma fé em ação. Isso é maravilhoso. O amor que, de fato, precisa ser expressado em cada um de nós. Aí eu falei para vocês, e a segunda importante lição é que o perfeito exemplo de amor cristão deve ser algo palpável. Aí nós vimos na própria experiência do apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, parte da carta nós já olhamos para vocês, solicitando para Filemão, a favor do seu filho Onésimo, que ele havia gerado em algemas. Mas ele vai dizer aqui algo maravilhoso, sabe, que essa solicitação, ela foi feita em nome do amor e não em nome de uma carteira de apóstolo. Então Paulo se rebaixou ao nível mais, vamos dizer assim, mais impressionante. Ele se considera como velho e como um prisioneiro de Cristo. Ainda que ele pudesse dar uma carteirada em cima de Filemão, eu sou apóstolo, não, mas olha, eu quero solicitar em nome do amor. Porque ele sabia que o amor vamos dizer assim, é aquela realidade que explode qualquer parede intransponível. O amor faz isso. E foi exatamente isso que Cristo fez na sua obra. Ele amou. Ele transpôs todas as paredes intransponíveis que havia dentro do enfrentamento do seu ministério. Então nós falamos o perfeito exemplo do amor cristão. Aí Paulo, então, ele mostra exatamente quem é que habitava verdadeiramente nele, que era Cristo. Aí fizemos uma comparação, né? Quem era Paulo antes? Era um perseguidor. Ele era realmente uma pessoa que tinha ódio no coração. Mas quando ele encontrou-se com Cristo, aí nós vimos o que foi feito na vida dele. Ele foi completamente transformado. A ponto, de fato, dele, quanto mais exprimido era, ele demonstrava que amor, amor, amor. É assim que deve ser conosco. É assim que uma assembleia deve manifestar a sua graça, o seu amor. Quanto mais nós formos exprimidos, mais dessa realidade, né, de Cristo deve sair de nós. Esse foi o segundo ponto, a segunda lição que nós aprendemos. E a terceira, né, que nós paramos pela terceira, mostramos que esse livro nos revela o poder do Evangelho. Esse livro nos mostra realmente a mensagem das boas novas, que ela transforma pecadores em santos, transforma escravos, ladrões em livres, em pessoas completamente justificadas. E nós consideramos a própria palavra no versículo 10, que Paulo havia gerado seu filho Onésimo entre algemas. Nós dissemos que Paulo, então, em todo o seu aprisionamento, 2 anos em Roma, ele ficou, ainda que era numa casa onde ele pagava o seu próprio aluguel, mas ele era acorrentado, era a caneleira, a tornozeleira daquela época, né, eletrônica. Ele era acorrentado em correntes literais a um soldado que era substituído a cada 6 horas. E o que Paulo fazia? Ele pregava e ganhou toda a guarda pretoriana, anunciando o Evangelho. Então, nós vemos o poder desse Evangelho sendo manifesto, né? Vimos que
nós criamos um cenário aqui do encontro de Onésimo com Paulo. Deve ter sido algo, eu penso e fico imaginando na minha mente, a beleza daquele encontro. Onésimo chegando na presença de Paulo, com um homem acorrentado, com a face toda demarcada pela história de testemunho dele, de apedrejamento, de fustigação de vara, de sofrimento, de dor, de batalha, mas um homem que manifestava a vida de Cristo. Eu penso que o primeiro toque do Evangelho na vida de Onésimo foi olhar para Paulo. Aquilo o lançou por terra. É exatamente assim. Aí Paulo pôde falar simplesmente daquilo que era a realidade na vida dele. Paulo transmitia Cristo, por isso ele podia falar de Cristo. Nós só podemos falar de Cristo se verdadeiramente nós refletirmos a Cristo. Senão nós vamos ter um bom conceito a respeito de Cristo. Nós vamos ter uma boa palavra a respeito de Cristo. Mas nós não vamos ter a expressão dele. Então nós devemos juntar as duas coisas. Sim, uma boa teologia, uma boa fala, mas uma expressão de vida real. E aquilo aconteceu na experiência de Onésimo diante de Paulo. Ele se rendeu completamente. Se rendeu. Então essa é a força, o poder do Evangelho. Tá? E hoje nós vamos então considerar as duas últimas lições e vamos ainda ter algumas coisas a falar e vamos avançar. Então, junto comigo agora, por favor, vamos pegar Filemon. Nós já havíamos lido todo o livro ontem, não vamos ler novamente. Nós só vamos pegar agora o versículo 15 a 17, e como falei ontem, vou ler o texto e vou dar o título para vocês. Filemon, só tem um capítulo, do versículo 15 ao 17. Diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Então, qual que é o título que nós vamos dar aqui, nessa quarta lição? O fruto da pregação do Evangelho, ou seja, o resultado. Qual foi o fruto da pregação? O fruto. Então nós vamos colher esse resultado aqui agora. E aqui nós temos algo extremamente lindo, Nós vimos aqui na própria fala do apóstolo Paulo, anteriormente ele já tinha falado que eu gerei o meu filho Onésimo. Ele não falou assim, olha, eu gerei nas minhas algemas o teu escravo Onésimo. Não, é o meu filho Onésimo. Veja que muda completamente. Isso é a base do amor fundamentado aqui. Aí no versículo 16, ele está então enviando Onésimo para Filemon, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Olha só o status que a regeneração traz de uma pessoa. O status. Então, ele não é mais simplesmente um escravo. Ainda que nós vamos falar, ele continuaria servindo a Filemon como escravo, mas como servindo ao Senhor. É diferente. Paulo, ele não combate o sistema maligno da escravatura do Império Romano. Paulo, simplesmente, ele aniquila o sistema maligno da escravatura e simplesmente coloca tanto Onésimo como Filemon num patamar elevado, celestial. Então, como se destrói a escravatura? É através da obra da cruz. Então, Paulo, ele ia ganhar tanto escravos como senhores para Cristo através do Evangelho da cruz. E ali transformava-se uma nova sociedade, a sociedade celestial. O que é a igreja? A igreja é uma colônia do céu na terra. A igreja é uma colônia do céu na terra, que tem todas as suas características e expressão de caráter celestial. Então nós somos uma colônia. Então, e nessa colônia é uma loucura, porque agora o status de uma nova criatura, agora é exatamente, esse status que aparece aqui, é um irmão caríssimo. Nós somos a família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E agora a gente vai perceber, por alguns textos que eu vou chamar agora para vocês, que dentro da conceituação dessa
colônia do céu na terra, da igreja, não existe mais separação de classes, de etnias, não existe mais separação de classe social, de raça, de cor de pele. Nós somos um em Cristo. Vamos pegar o texto. Aí pertinho, voltem, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Olha só o que o poder do Evangelho faz. O que a obra da cruz faz. Colossenses 3,11. Olha só. No qual, ou seja, em Cristo, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vocês percebem que acaba com todas as etnias, acaba com raça, acaba com cor de pele, acaba com condição social, acaba tudo. Acabou, começou uma nova sociedade. Isso que a cruz faz. Exatamente essa verdade que a palavra de Deus está nos mostrando para nós aqui. Por isso que nós somos irmãos caríssimos. Então não tem essa questão de hierarquia no meio do povo de Deus. Sim, há aqueles irmãos que o Senhor separa para agir no diaconato, agir no presbitério, mas são irmãos que na realidade eles carregam a igreja nos ombros. Não é que eles estão acima da igreja olhando para baixo. Eles simplesmente têm sobre os seus ombros a responsabilidade de pastorear o rebanho. Essa é a finalidade do presbitério, da diaconia, é dar ombros e não agir. Olha, aqui agora nós temos uma hierarquia, vocês simplesmente vão nos obedecer. Porque isso é errado, porque a mente do Senhor está na igreja, está no corpo. Isso está lá em 1 Coríntios. A mente do Senhor está no corpo. Significa que cada irmão tem uma medida de Cristo. E nós precisamos daquele irmão naquela medida. Então, nesse movimento, nós precisamos um do outro. Mas o importante é que, sim, o Senhor separa os presbíteros. A primeira direção de olhar de Deus para uma assembleia, não é a assembleia, é os presbíteros, porque sobre eles há um peso. A primeira busca de responsabilidade que o Senhor vai ter numa assembleia, não é para a assembleia, é para o presbitério. O que vocês estão fazendo com o meu povo? Vocês estão pastoreando o meu povo? E por que está acontecendo? Vocês percebem o peso do presbitério? O Senhor vai olhar para o presbitério e falar assim, o que vocês estão fazendo? E depois ele vai olhar para a assembleia. Então o presbitério, o diaconato tem um peso espiritual sobre a assembleia. Então por isso que a igreja precisa orar pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, porque sobre eles há um peso. Aí para os presbíteros, vejam o peso que há. Por isso que nós tratamos ontem sobre esse assunto, com os irmãos à parte à tarde, a importância da vida de consagração. Sem uma vida de consagração, nós não poderemos servir o Senhor adequadamente. Isso é fundamental. E aqui nós estamos vendo então que Onésimo, ele foi promovido a um status diferente. Ele agora não é mais um escravo, né, apenas, mas ele é o irmão caríssimo, né? E Paulo fala especialmente de mim, tá? Então isso é impressionante. E Paulo, então, no versículo 17, já lido, ele fala, se você me considera como teu companheiro, aquele que tem uma comunhão plena contigo, então você vai receber Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Você percebe o raciocínio de Paulo? A graça que ele tem no coração? Paulo está dizendo assim, eu e Onésimo somos um. Funções completamente diferentes. Paulo tinha uma função que Deus havia dado a ele, mas Onésimo fazia parte do corpo. E dentro de uma medida estavam ambos numa mesma direção. Então, receber a Paulo era receber Onésimo. Receber Onésimo era receber a Paulo. Então, percebam a beleza. E Colossenses 3,11 nos dá vamos dizer assim, essa compreensão clara que nele, em Cristo Jesus, já não há mais judeu, não há mais grego, não há mais livre, não há mais escravo, não há mais cita, não há mais bárbaro, porém todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a beleza. Mas um texto é Gálatas, vamos para o livro de Gálatas 3, versículo 28. Aqui nós temos novamente Paulo, né, escrevendo aos Gálatas, a mesma verdade, dizendo para nós aqui o que estamos afirmando. Gálatas 3, 28. Dessarte não pode haver, né, em Cristo,
em Cristo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós todos vós sois um em Cristo. Você percebe aqui qual é a realidade da colônia celestial na terra, que é a igreja? É essa a realidade, nós somos um em Cristo, nós somos uma família em Cristo. Essa é a beleza. Então vocês entendem como que Paulo atacou, como que o Senhor atacou o sistema maligno, mais maligno da humanidade, que era o sistema da escravatura, que abaixava o homem, abaixava a mulher simplesmente como se fosse uma ferramenta, uma enxada, um enxadão. Era assim que eles viam os escravos. E como que eles atacaram essa maligna expressão satânica no meio da humanidade? Pela cruz. Não foi fazendo piquete, não foi fazendo passeata, não foi politicamente, foi pela cruz. Pela cruz. Infelizmente, a história nos mostra que muitos cristãos, tanto na Inglaterra, como na América do Norte, mesmo no Brasil, em outros lugares, e outros continentes, simplesmente cristãos não fecharam os olhos para isso. E infelizmente viveram vidas malignas, terríveis, defendendo para esse tipo de separação de classe. Simplesmente um pensamento maligno dentro do povo de Deus. Mas nós, quando conhecemos a igreja, quando conhecemos a Cristo, a revelação do seu corpo, nós compreendemos que nós somos um em Cristo. Não é claro para nós isso? Então voltem lá para Filemão. Aqui nós temos então o que nós estamos vendo agora, né? Que é a quarta lição maravilhosa desse livro, é o fruto da pregação do Evangelho. Então nos transforma e nos dá um novo status. Isso é simplesmente maravilhoso. Além essa realidade maravilhosa, nós somos um em Cristo Jesus, exatamente pelo movimento da pregação do Evangelho que nós nos tornamos filhos de Deus. Alguém poderia dizer o seguinte, mas todo mundo é filho de Deus. Não, pera lá, não, todo mundo é criatura de Deus. Você é filho de Deus se você nascer de fato de Cristo Jesus. Pela vida de Cristo você torna um filho de Deus. Por isso que lá em 1 João 3,1 está escrito assim, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor. Nós fomos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos transformados pelo poder da graça, né? Então, essa é a realidade. Então nós temos esse status agora de filiação em Cristo Jesus. Nós podemos chamar Deus de Pai. Isso é maravilhoso. Vocês se lembram quando Jesus ele ressuscitou dos mortos? Então ele aparece ali aquelas mulheres que estão lá no seu túmulo. Uma coisa impressionante. Então ele fala assim para elas, olha, não me impeça, porque eu não subi para o meu Pai ainda, mas dize aos meus irmãos, que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, e para o meu Pai e o vosso Pai. Então nós temos um novo status agora, dado por Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma colônia celestial, que habita na terra, que é a igreja. Então veja a beleza desse movimento que nós temos em Filemão. Quando nós descortinamos isso, nós temos essa preciosa lição. Ao fruto da pregação do Evangelho nos coloca num status diferente. É claro para nós isto? Perfeitamente claro. Mais um texto referente a isso e vamos avançar. Romanos 12, versículo 5, por favor. Romanos 12, versículo 5. Há várias outras passagens que nos ajudam aqui a fortalecer esse pensamento. Eu creio que estas são suficientes. Romanos 12, versículo 5. Diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Somos um, mas somos membros uns dos outros. Então aqui está a realidade da igreja. O que é a igreja? A igreja, será que é um prédio com argamassa, com um banco, com um piano na frente? Isso não é igreja. A igreja, na realidade, é a casa de Deus.
E nós somos a casa de Deus. A casa de Deus é, na realidade, uma expressão viva da própria expressão de Cristo em cada um de nós. Quero pegar um texto aqui do livro de Hebreus para vocês, para mostrar sobre esse assunto tão precioso, que é capítulo 3 de Hebreus. Por favor, peguem comigo, Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Percebam com clareza aqui para nós o que esse autor da carta tem a nos falar sobre o que é a casa de Deus, o que é a igreja de Deus. Versículo 5, Hebreus 3. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Presta atenção, versículo 6 agora. Cristo, porém, como filho em sua casa. Agora, olha o detalhe. A qual casa somos nós? Quem é a casa de Deus? Nós. Então não é um prédio. A igreja não é um prédio. A igreja é a expressão do corpo de Cristo. Por isso que nós acabamos de ler lá em Romanos 12:5, que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a igreja se reúne aqui nesse lugar. Quando terminou a reunião, nós vamos embora da igreja ou a igreja vai embora do local? A igreja vai embora do local. Nós não vamos embora da igreja. A igreja não fica. Nós somos a igreja. Então a igreja vai para sua casa. A igreja parou? Não, a igreja agora vai se reunir só... É verdade, ela vai se reunir tal em um determinado momento. Mas a igreja, ela se torna realidade somente quando ela estiver juntas? Não. A igreja é maridos, amai vossas esposas. A igreja é mulheres ou esposas, se submetam aos seus maridos. A igreja é pais, não irritei vossos filhos. A igreja é filhos, não obedecer vossos pais. A igreja é servos, tratais com dignidade. Ou sirvam os seus senhores como ao Senhor. A igreja é toda a expressão do dia a dia. Aí individualmente nós expressamos que fazemos parte dessa realidade. Veja a beleza da coisa. Então estamos diante desse fato. Voltem para Filemão, por favor. Então, diante dessa quarta lição que nós estamos vendo, ficou claro para nós, né? O fruto da pregação do Evangelho promove em nós um novo status, uma nova posição. Somos agora irmãos caríssimos. Somos irmãos caríssimos. E olhando para o contexto, né, Paulo então está reafirmando e fala para Filemão, no versículo 17, olha, você está me considerando mesmo como teu companheiro de comunhão, então você vai recebê-lo como se fosse a mim mesmo. Veja a identificação de Paulo com Onésimo. Lembre-se, Paulo está intercedendo a favor daquele que, no conceito da sociedade antiga do Império Romano, não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Mas Paulo está intercedendo como se fosse um irmão caríssimo, como se fosse a mim mesmo. Você percebe a lição linda de Filemão para nós? É essa a beleza, essa a verdade. Então, dito isto, estas coisas, nós vamos dar um passo além, vamos para, então, a quinta e última lição preciosa que esse livro nos traz, tá? E eu vou ler os versículos e vou dar o título para vocês. Os versículos, versículos 18 e 19, Filemão, 18 e 19. Paulo continua a sua escrita, né? E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, te escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então aqui está, nessas palavras, algo extremamente belo para nós. E qual que é o título que nós vamos dar aqui nessa última sessão, né? Nessa lição, dizendo melhor, toda a dívida do passado foi quitada. Aqui é muito importante para nós. Toda a dívida do passado foi quitada. É impressionante que Paulo está mostrando de uma maneira tão linda aqui a sua responsabilidade, né, sobre a vida de Filemão. E o que ele diz, apenas repetindo o verso já lido, ele está dizendo para Filemão, olha, Filemão,
Onésimo trouxe algum prejuízo para você? Trouxe algum dano? Ele te roubou alguma coisa? Então você vai lançar tudo em minha conta. Então daqui você já começa a ser remetido para o Evangelho. Você começa a ser remetido para uma realidade daquilo que aconteceu na obra da cruz. Mas a beleza dessa passagem aqui encontra-se no versículo 19. Ele fala assim: Paulo, eu Paulo de próprio punho te escrevo, eu pagarei. Por que isso está escrito aqui? Nós devemos entender que Paulo tinha um amanuense, tinha alguém que escrevia a sua carta aqui. Mas quando chegou nesse determinado momento, é como se Paulo arrastasse a corrente que estava atada no seu braço. Para tudo. Amanuense, me dê a pena na minha mão, eu quero escrever de próprio punho. Eu, Paulo, eu pagarei. Isto que Cristo fez por você naquela cruz. É isto. É como se em todo esse momento que há a obra, por exemplo, assim, da nossa libertação, quando Cristo pagou a nossa dívida naquela cruz, é como se o Senhor parasse em todo aquele processo e falasse assim: Pai, eu pago a conta do Edmilson, eu pago a conta do Leno, eu pago a conta do Belo, do Rafael, eu pago a conta, meu Pai, eu pago a conta. É isso que aconteceu na cruz. Por isso que é a riqueza do Evangelho vista aqui no livro de Filemão. É essa realidade tão linda que nós temos diante dos nossos olhos. Lança tudo na minha conta. Eu fico pensando nesse cenário maravilhoso. Nesse cenário. Paulo, então, tomado pelo Espírito ali, realmente recebendo toda essa revelação tão profunda, ele parar com todo aquele movimento do amanuense e falar assim: me dê a pena. Eu quero de próprio punho dizer: aqui é minha letra, eu pagarei. Então tem uma letra celestial gravada, tem um registro gravado da própria fala, das próprias mãos do Senhor Jesus diante do seu Deus e Pai. Eu pagarei a conta da Nara, eu pagarei a conta da Fátima, eu pagarei. Isso é lindo demais, gente. Essa é a beleza que nós vemos aqui em Filemão, né, quando nós tocamos realmente a preciosidade, a riqueza deste Evangelho. A mim, pelo menos, é algo que me toca muito. Voltem para Colossenses, por favor, no capítulo 2, para nós vermos a extensão, o alcance dessa obra maravilhosa que nós temos registrado ali em Filemão, né, com aquela simples expressão: eu pagarei. Capítulo 2, do versículo 13 a 15. Então vejam o alcance da obra realizada por Cristo Jesus, 13 a 15. Capítulo 2 de Colossenses. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que registro maravilhoso, que registro maravilhoso. É um registro extremamente tocante que nós temos diante dos nossos olhos. Aqui está a consumação de toda a obra que Cristo realizou. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Veja só, Paulo, quando ele disse eu pagarei, é como se Cristo estivesse dizendo aqui: eu paguei o escrito de dívida. E se nós fôssemos aqui separar algumas palavras e colocá-las em destaque a partir do versículo 13, eu até notei aqui, perdoando, cancelando, removendo, encravando, despojando e triunfando. Tudo isso que Cristo fez. Você pode separar esses verbos aí, você vai verificar. E de maneira plena ele fez isso na cruz do Calvário. Então, o que nós temos diante de nós, amados irmãos? Nós temos uma realidade da riqueza do Evangelho exposta de uma maneira tão linda, através de uma carta de amor,
que Paulo está escrevendo, né, a Filemon. Então, diante de tudo que foi falado, voltem para Filemon, por favor. Filemon, onde nós estamos, o que nós fizemos aqui, nós foi, de certa forma, um pouco de exposição, né, uma maneira mais expositiva de nós concentrarmos a nossa atenção em um livro só, para nós virmos a riqueza que há por trás de toda essa carta, que eu tenho certeza que depois de você ler novamente, você vai receber muito mais revelação. Essa é a ideia. Vocês vão perceber como que isto realmente deve inundar o nosso coração e tocar a nossa vida. Na realidade, amados irmãos, esta carta revela a nossa história. Aqui está a minha história contada. Eu sou o Onésimo. Você é o Onésimo. Nós somos o Onésimo. É a nossa história. Nós somos estes que, de fato, realmente trouxe um grande prejuízo àquele que é o nosso amado Deus e fugimos, nós nos tornamos errantes, peregrinando no nosso próprio caminho. Não é isso que Isaías disse? Andávamos pelo nosso próprio caminho? Essa é a nossa história, essa é a condição de cada um de nós. Nós somos onésimos. E esta carta, de fato, exala o mais maravilhoso perfume celestial, porque vem o mediador para nos buscar, porque nós ofendemos a Deus. Lembre-se que eu falei ontem, ao encerramento da reunião, que essa carta nos apresenta um ofendido, nos apresenta um ofensor e nos apresenta um mediador. Tem o ofendido, que é Filemon, o ofensor, que é Onésimo, e tem o mediador, que é Paulo. Não é isso que o Evangelho fala? Ofendemos a Deus, somos os ofensores de Deus, mas nós temos um mediador que é Cristo Jesus. Esta é a verdade de Filemon. É a riqueza que nós temos exposta nesse livro tão lindo, né? Peguem, por favor, vamos sair mais um pouquinho aqui, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, só para associarmos essa última fala aqui a esse texto aqui, 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5. 1 Timóteo 2, 4 e 5, diz assim, o qual, né, ou seja, Deus, nosso Salvador, final do versículo 3, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui nós temos o ofendido, nós temos o ofensor e nós temos o mediador. Nós temos Deus, nós temos o mediador e aqui os homens falam-nos dos ofensores, claramente. Então, Filemon para nós é uma carta extremamente linda e rica, porque traz exatamente esse aspecto, essa beleza nessa carta. Essa carta também nos revela, ela por alto aqui, uma linda doutrina da imputação. Da imputação. A justiça, depois vocês vão pesquisar com mais calma, lá no capítulo 4 de Romanos, nos fala muito, ali fala do exemplo de Abraão, é o pai da fé. Então a justiça a Abraão foi imputada pela fé. Então houve uma imputação da justiça. A palavra imputar significa colocar sobre. Colocar sobre. Quando você e eu nascemos de novo, você e eu, nós não nos tornamos justos, nós nos tornamos justificados. Então a imputação da justiça de Deus vem sobre nós. Agora o que é necessário acontecer? A infusão da vida de Cristo em nós. Porque você e eu nunca nos tornaremos justos. Como assim eu vou me tornar justo? Não, eu sou um justificado. Mas agora a minha vida precisa ser santificada. Aí a infusão da vida de Cristo em mim. E o dia a dia, o caminho da cruz. Então, aqui mostra-nos exatamente isso. O que Paulo está fazendo é a doutrina da imputação. Coloque na minha conta, eu vou pagar. Então, imputou-se o pecado de Onésimo para Paulo, vamos colocar assim, imputou-se o nosso pecado em Cristo Jesus.
E Cristo imputa sobre nós a sua justiça. Mas, avançando no processo, o que é necessário? Então, que no dia a dia, a vida de Cristo seja infundida em nós, seja formada em nós, é a formação do caráter de Cristo em nós. Claro para nós isso na Bíblia. Então, se nós virmos isso, nós temos claramente, aí, diante dos nossos olhos, essa linda doutrina da imputação, essa beleza. Porque Paulo assume o lugar de Onésimo como se fosse ele mesmo, conforme nós lemos lá, né? Porque quando Paulo fala assim, como se fosse eu mesmo, ele toma o lugar de Onésimo, é como Paulo está assumindo diante de Filemão, olha, você vai considerar como se fosse eu mesmo o causador do teu dano. Você, Filemão, pode tratar-me como se eu mesmo furtei a você. É impressionante isso. Cristo vai diante do Pai e fala assim, Pai, é como se eu mesmo tivesse sido o grande pecador. Então o Senhor vai me tratar como um grande pecador, ainda que ele nunca o fora. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:21 que Deus o tornou pecado por nós, não pecador. E por ele ter sido tornado pecado, então, é quando ele falou assim, Pai, coloca na minha conta. Não foi o que Paulo fez? Então, os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, vieram sobre ele. Então, Deus teve que punir o seu filho por causa dos nossos pecados. Foi o que aconteceu na cruz. Tá? Então, o Senhor Jesus assume o lugar e diz ao Deus e Pai, olha, trata-me como se o Senhor fosse tratar o Rafael. Trata-me como se eu fosse tratar o João no seu pecado. Então, tratar o Rafael e o João e Thomas de todos nós é juízo, não é? Então, Deus, Pai, trata-me como se fosse tratar a todos. Lança o seu juízo sobre mim. Mas e sobre eles? A tua graça, a tua misericórdia. Lembro que eu já falei isso para vocês, não sei se todos vão se lembrar ou ouviram, mas permitam-me dizer o seguinte, há dois atributos divinos que não podem ser aplicados concomitante a mesma pessoa ao mesmo tempo. Não pode. Que é a justiça e a misericórdia. A justiça de Deus diz que eu preciso ser punido. A misericórdia de Deus diz que eu preciso ser perdoado. Então, como que Deus pode aplicar em mim mesmo eu quero punir o Thomas e quero perdoar o Thomas? Isso conflita. Então, esses dois atributos não são aplicados juntos. É onde você vai entender a cruz. Na cruz, esses dois atributos se dividem. O Senhor Jesus fala assim, Pai, sobre mim a justiça, a pena que deveria se cair sobre o Thomas, e sobre ele a tua misericórdia. Então, esses dois atributos se dividem. Sobre Cristo, a punição. Sobre nós, a misericórdia e o perdão. Essa é a beleza do Evangelho. Tudo isso está em Filemão. Tudo isso está dentro dessa riqueza que nós estamos juntos percebendo aqui na vida, né, de Onésimo, né, como aquele que é o benfeitor, recebendo tudo isso. É lindo demais. Cristo fez isso por nós naquela cruz. Como eu estou insistindo para vocês, nós somos Onésimos. Aqui está a descrição da nossa história, claramente aberta. Tenho certeza que nas meditações futuras, se acontecer, vocês vão olhar esse livro com olhos diferentes. Com olhos diferentes, vendo exatamente a riqueza do Evangelho espalhada nesses 25 versículos, né? Que tem muitas outras verdades lindas para que possam ser exploradas. Mas ficou claro para vocês, então, assim como Paulo assumiu, né? Fala assim, coloca na minha conta, trata-me como se fosse eu mesmo, assim Cristo fez na cruz, ficou claro para vocês. Assim Cristo carregou sobre Ele mesmo os nossos pecados, trouxe as nossas iniquidades sobre Ele. Então, toda a punição que deveria recair sobre nós, caiu sobre Cristo. E aquilo que nós não merecíamos, que é a misericórdia foi canalizada para todos nós. Isso é cruz. Isso é o Evangelho da salvação. Isto nada mais é do que o livro de Filemão. Então essa carta realmente nos mostra de maneira singular, inigualável, né? Aquela obra maravilhosa que Deus fez por nós por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a riqueza do Evangelho.
Então, qual que era o propósito final de tudo isso? Peguem, por favor, mais um texto, 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Veja qual é o propósito final que nós temos aqui. 1 Pedro 3, versículo 18. Olha que texto lindo da palavra. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O ponto aqui em destaque é para conduzir-vos a Deus. O que Paulo estava fazendo em relação a Onésimo? Conduzindo a Filemon, a aquele que foi ofendido. O mediador conduzindo o ofensor, aquele que de fato havia o merecimento, né, da pena, mas conduzindo o ofensor à presença do ofendido, como mediador. Cristo fez isso, é para conduzir-vos a Deus. Vocês percebem a similaridade, a riqueza do Evangelho aqui, como é lindo isso? Então, Deus conduz a cada um, Cristo conduz a cada um de nós a Deus, pela sua obra. Essa é a beleza do Evangelho, descrita aqui para nós no livro de Filemon. Agora, nós estamos caminhando para a conclusão, então só permita-me criar um cenário agora, um cenário na nossa mente, no nosso coração. Vamos imaginar agora a igreja em Colossos. Eu falei ontem na introdução que Filemon era um irmão que tinha as condições dadas pelo Senhor. Ele reunia toda a igreja lá da região de Colossos na sua casa. Então a igreja de Colossenses reunia-se na casa de Filemon. Então vamos imaginar um cenário completamente louco. Por quê? Porque a colônia do céu, que é a igreja, estava em funcionamento no Partir do Pão. Então imagina só o Partir do Pão, e vamos colocar uns vidros abertos para que aqueles que transitam na rua possam ver. O mundo tem o seu conceito sobre escravos, sobre o conceito de muitas coisas, mas aqui há uma nova realidade. Aí você vê um Filemon e você vê um Onésimo. E Onésimo, então juntos na mesa, chorando diante do Senhor, pelo mesmo Senhor, partindo o pão, tomando da taça, louvando o Senhor, se abraçando em amor. E Onésimo tem a perfeita clareza no seu coração, que ele agora se tornaria um escravo, mas um escravo de amor. Um escravo que serviria a Filemon como se fosse ao próprio Senhor. E Filemon olharia para o seu escravo e o honraria como se fosse o próprio Senhor. Então vejam só que coisa mais linda está acontecendo. Ambos partindo o pão dentro de uma mesma realidade, cantando hinos, chorando diante do Senhor. Qual é a leitura do mundo? Tudo doido. Que loucura. Escravo é para estar na corrente, é para estar no pau recebendo chibatada, ou então está servindo, quieto, sem falar nada. Mas esse escravo está junto com o seu Senhor, chorando diante dele. Quem são vocês? Nós fazemos parte de uma colônia celestial. Nós fazemos parte da igreja. É isso que Filemon nos ensina. Essa é a beleza do Evangelho. Esse partir do pão, lado a lado, Senhor e escravo, louvando e adorando o Senhor. Nascer junto. Isso é, de fato, que eu estou falando para vocês, aos olhos do mundo, inaceitável. Aquela sociedade em especial simplesmente não iria compreender. Mas isso tudo nada mais significa do que a força do Evangelho, a força da obra da cruz. Que Senhor é esse que nós temos? É isso que Ele quer que nós aprendamos, irmãos e irmãs. É essa a realidade da expressão da igreja nesse tempo do fim. Uma igreja que se ama, uma igreja que se pastoreia, uma igreja que cuida. Uma igreja que realmente tenha essa experiência tão linda. Então que o Senhor verdadeiramente, que tão glorioso que é, Ele possa alcançar o nosso coração. Lembre-se, Filemon fala-nos de um ofendido, de um ofensor e de um mediador. Aqui está a riqueza do Evangelho. Que muitas outras riquezas possam brotar no coração dos irmãos a respeito dessa tão singela, mas tão bela carta que nós temos diante dos nossos olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Sim, Senhor, nós queremos te dar graça, sim.
Tu és o nosso Pai Celestial. Obrigado por essa carta ser tão bela, tão preciosa aos nossos olhos. Ela foi preservada porque ela é tão verdadeira. Nela nós tocamos o Teu profundo amor. Esse amor que foi revelado no Teu Filho, nosso maravilhoso mediador. Obrigado, Senhor, porque nós fomos trazidos a Ti por causa desse grandioso Senhor, Cristo Jesus. Nós Te louvamos por Tua bendita palavra, por Tua bendita vida em nós. Que verdadeiramente mais revelações o Senhor possa trazer ao nosso coração em relação a essa tão pequenina, mas tão preciosa carta. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.